a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem um sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, fala com a tua igreja, nos dá sabedoria, entendimento, Senhor, para cada dia mais crescermos no conhecimento e na palavra do Senhor Jesus. Ó Senhor, nos faz praticantes da tua palavra. Ó Deus, perdoa, Senhor, meus erros, minhas falhas. Ó Deus, tira tudo que não te agrada, Senhor. Usa a minha instrumentalidade, Senhor, e que a palavra alcance os corações, que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam atentos para ouvir a tua palavra, e que eu não venha falar aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, Senhor, nos ensina, nos instrui. Ó Deus, nos dá sabedoria na tua palavra. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele vai ali estar falando de algo que para este mundo parece loucura. E mesmo no tempo ali de Jesus, porque ele vai falar sobre a mensagem da cruz, que Jesus ele foi crucificado ali, em uma cruz, e sabemos que, para quem conhece e entende a história da crucificação, só era crucificado alguém que tinha feito males, salteadores, ladrões, que tinha feito alguma atrocidade naquele momento, naquela situação, e eles eram crucificados. E a palavra do Senhor nos diz que aprove Deus, através do escândalo da cruz, trazer Jesus crucificado como autor da salvação. E aquilo que para o mundo é loucura, porque nós podemos até se perguntar, ou alguém aí fora pode dizer, como pode alguém que se diz ser líder, senhor, rei, de uma tão grande salvação, passar por uma situação dessa, passar pela cruz, aonde só os malfeitores passavam ali pela cruz. Mas a palavra do Senhor nos diz que certamente a palavra da cruz é loucura para o mundo. Aleluia! Mas para nós é poder de Deus. Aleluia, porque foi através da cruz, através de Jesus Cristo, que hoje nós temos salvação. Nós obtemos salvação. O sangue carmesim, o sangue puro, porque a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele não tinha pecado. Jesus, aleluia, foi como aquela ovelha muda que foi levado ali ao matadouro, diz a palavra do Senhor, sem pecado, sem defeito algum. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. E a palavra do Senhor nos diz que ele passou ali pelaquela cruz ali, e hoje a cruz ela é o símbolo do cristianismo. E eu acho interessante, irmãos, que como pode o símbolo do cristianismo ser a cruz? Para este mundo, alguém poderia colocar o símbolo do cristianismo
algo grandioso, um monumento, uma vitória, né, um troféu que alguém ganhou nas batalhas da vida, né, nas competições, como tinha na época ali de Atenas, né, os jogos atenienses. E a palavra do Senhor nos diz que muitos imperadores ali subiam naquelas plataformas das arenas para premiar, né, os campeões, aquelas pessoas que tinham obtido alguma vitória, e eles botavam muitas vezes uma coroa de louros, né, na cabeça daquelas pessoas, como sinal que eles eram vitoriosos. Mas a palavra do Senhor nos diz que para o nosso Salvador, aleluia, foi dada uma coroa de espinho, aleluia, e foi posto ele numa cruz. Então, para este mundo, né, isso é uma loucura. Quando nós pregamos Cristo crucificado, e que para nós estávamos obtendo uma vitória, porque Cristo venceu a morte na cruz, aleluia, e foi uma grande vitória para todos nós, foi uma grande vitória para este mundo perdido, que estava perdido. E a palavra do Senhor nos diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta aos Coríntios, ele fala de Cristo crucificado, ele fala da mensagem da cruz, e que para muitos era um escândalo, porque ele vai dizer certamente, lá no versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para os que se perdem, irmãos, vão fazer chacota. Para os que se perdem, vão desdenhar do Evangelho, vão desdenhar do nosso Cristo, vão desdenhar da palavra escrita, aleluia, por Cristo ali na cruz. Só que o Senhor, irmãos, ele é especialista em pegar a sabedoria deste mundo e tornar nula. Porque, irmãos, o Senhor diz que ele tornou nula a sabedoria deste mundo. Como eu já falei, para este mundo, sabedoria é nós alcançarmos um troféu, como muitos times de futebol aí, não tenho nada contra, né? E muitas vezes passam por várias modalidades para alcançarem um troféu que vai enferrujar na prateleira, ou que se não enferruje, mas fica lá cheio de poeira. E depois a Bíblia diz que a prata e o ouro, né, ficarão aqui, aonde a ferrugem vai corroer, aonde vai se perder. Mas quando nós entendemos a vitória de Cristo, que Ele nos deu ali na cruz, para aqueles que são salvos, a Bíblia diz que é uma vitória eterna. Não fica só aqui nesta terra, irmãos. Aleluia. O prêmio que o Senhor me deu e que o Senhor te deu, ele tem ligação com os céus. Aleluia. Nós seremos premiados quando chegarmos lá. Nós já fomos premiados aqui através da salvação, porque para nós é poder de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, aleluia, nós se alegramos, aleluia, mesmo sabendo que Jesus ali, por muitos foi ridicularizado, foi cuspido, foi esbofeteado. Nós não queríamos que isso tivesse acontecido, mas aprove Deus, irmãos, permitir Jesus passar pela cruz. E os homens não entenderam. A Bíblia diz que ele é a pedra angular, aonde os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina, onde tropeçaram nele. Aleluia. E quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Corinto, ele fala sobre isso, e ele fala da sabedoria deste mundo. Lá no versículo 19, ele vai dizer: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando o Senhor, irmãos, ele pega a sabedoria deste mundo, ele olha, porque nós analisando, irmãos, o que aconteceu esses dias aí no carnaval, onde estavam desdenhando, né, das famílias, e sabemos que a família é um projeto de Deus,
a família está no coração de Deus. As Escrituras, elas apontam, né, para a necessidade, irmãos, de estarmos em família, de valorizarmos e conservarmos os valores cristãos. E aí, muitas vezes, este mundo, com a sua sabedoria, muitas vezes uma escola de samba veio achando que ia conseguir, né, anular, né, a família, que ia conseguir desdenhar e colocar as famílias como retrógrada, né, como ultrapassada. Aí o Senhor diz: pode ir, vá lá para o Sandobra, sei lá como é o nome daquilo, vá para lá e exponha tudo o que vocês querem com a sabedoria que vocês querem, porque eu vou usar a sabedoria de vocês para tornar nula. Aí eles vão lá, eles expõem tudo o que eles querem, aí o Senhor vai e muda todo o cenário. Aí nós vemos postagens em favor da família, nós vemos aquela escola sendo rebaixada, porque Deus pega a sabedoria deste mundo e torna nula. Porque Deus, irmãos, Ele é o Senhor da família, e muitas vezes nós, né, achamos que devemos estar brigando, né, defendendo a Jesus ali. É claro, irmãos, que nós como cristãos devemos fazer apologia aos nossos valores, mas o Senhor, irmãos, Ele mesmo defende a sua igreja, Ele mesmo é o defensor da sua noiva, aleluias, Ele mesmo cuida da família, aleluia, Ele mesmo sabe apanhar os loucos, os sábios deste mundo na sua estatúcia. Ele mesmo sabe pegar a sabedoria deste mundo e tornar vã. Deus, Ele é poderoso, irmãos, para fazer isso. Enquanto o mundo acha que estava avançando, que estava se alegrando, que achava que ia aquilo dali alcançar muitas pessoas, aí Deus vai e muda o cenário. Ele muda o cenário. Porque não adianta, irmãos, o homem querer se justificar diante de Deus nas coisas que Deus criou, porque dele é a sabedoria. O Senhor, irmãos, Ele é a própria sabedoria. Ele disse: eu destruirei a sabedoria dos sábios. Está escrito. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Se você vê lá em Isaías capítulo 29, o versículo 9, deixe marcado aí 1 Coríntios, e vá lá para Isaías 29, o versículo 9, vai dizer a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 16, vai dizer a palavra do Senhor: tardai e maravilhai-vos, fogai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vindou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vamos dar uma segurada aqui. A gente vê este mundo, irmãos, dizendo que se aproxima de Deus, que conhece a Deus, que é amor. Não, porque Deus, Ele é amor, e nós, né, também honramos a Deus da nossa forma, com o nosso pensamento, né, e se acham no direito de desdenhar dos valores de Deus.
Mas o Senhor, irmãos, Ele pega o sábio, porque eles acham que são sábios, né? A gente vê muitas formas aí faladas, porque o amor venceu, né? Não estamos falando aqui de política, mas muitas pessoas se usam, né, de jargões como esse para mostrar que são pessoas boas, que estão fazendo bondade, mas quando nós vamos ver as suas atitudes, vamos ver os que estão falando, né, vai de encontro o que a palavra, o que Jesus ele pregou sobre o amor, né? Querem destruir a família, mas o Senhor, irmãos, Ele cegou, né, os olhos dessas pessoas. O próprio inimigo também está ali, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor conhece os seus corações. Então o Senhor, irmãos, Ele mesmo diz, essas pessoas se aproximam de mim com os lábios, mas o coração deles estão longe de mim. Mas aí, continuando, a palavra do Senhor vai nos dizer: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa do meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. O Senhor diz que Ele está fazendo uma obra, irmãos. Aleluia. O Senhor está fazendo uma obra neste mundo. Aleluia. E o Senhor está trabalhando, aleluia, para que a sabedoria deste mundo, ela seja nula. Nós sabemos, irmãos, que no período de carnaval a quem é adorado, nós sabemos a quem é exaltado ou celebrado ali pelas escolas de samba. Eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui, irmãos, querendo, né, dizer a você que você não participe. Cada um tem um livre-arbítrio para fazer, né? Mas nós cristãos defendemos os valores bíblicos. Mas é importante entendermos que não pode me obrigar, eu cristão, ou dizer o que os valores das Escrituras têm para nós, né? Nós devemos seguir os segmentos deles. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, e quando a palavra do Senhor fala, o Senhor mesmo, ele trabalha, irmãos, de acordo com a sua palavra. Ele diz que ele vela para cumprir com a sua palavra. Aí se você vê, aí no versículo 15, ele diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, né? E fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Essas pessoas, irmãos, acham que Deus não está vendo. Aleluia, Deus ele nos criou, né? A Bíblia diz que o nécio vai dizer no seu coração: não há Deus. Aí o homem formado por Deus vai dizer, ou vai falar contra o Criador, ou vai falar contra as obras formadas pelo Criador, e acha que vão falar, vão fazer, vai acontecer, e vai tudo permanecer da mesma forma, irmão. Mas o Senhor, irmãos, Ele está vendo tudo. Ele sabe o que se passa, irmãos, neste mundo. Aleluia, Ele está com os seus olhos fitados, porque Ele criou o homem. Pode você acreditar ou não, você tem o direito de não acreditar, mas os olhos do Senhor estão sobre todo o vivente. E como eu vi uma reportagem, depois virão pedir aos evangélicos, aos católicos, aos cristãos, para orar por eles, né? Mas quando eu entendo a palavra do Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele mesmo pega, né, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Enquanto essas pessoas acham que são sábios, a palavra do Senhor nos diz que Deus ele pega essas pessoas nas suas próprias loucuras, nas suas próprias sabedorias. Aí lá no versículo 20 de 1 Coríntios, voltando lá, o texto vai dizer: onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Os escribas eram os doutores da lei ali da época, conheciam as escrituras.
onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? A palavra do Senhor nos diz: aqueles que querem ser o primeiro, será o último. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. A forma que Deus trabalha, irmãos, é diferente da ótica deste mundo, da sabedoria deste mundo. A Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Aleluia. E quando nós começamos a colocar a palavra do Senhor, porque às vezes até parece que nós estamos perdendo, até parece que, a sabedoria deste mundo, as coisas deste mundo estão avançando, estão prevalecendo. Aí o Senhor vai dando corda, como se diz a história. O Senhor vai dando corda a eles. Aí quando eles pensam que está lá no primeiro, está por último. Quando eles pensam que estão lá na frente, aí o Senhor coloca lá atrás. Foi a última posição. Fui rebaixada a escola. Vamos fazer e vamos acontecer, isso daí vai trazer uma repercussão no mundo todo, no Brasil. Aí o Senhor acha que vai ser o primeiro, mas vou botar como o último. O Senhor, Ele pega, irmãos, a sabedoria deste mundo e torna vã. O Senhor, Ele tem os sábios deste mundo na sua mão. Veja o que diz lá em Isaías 44, o versículo 24 e o 25. O Senhor tem os sábios deste mundo nas suas mãos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. É o próprio Deus, irmãos, que faz. Ele pega, irmãos, Ele desfaz os sinais dos inventores de mentiras. Quem lembra quando Moisés, ele vai ali para o Egito, e ele é chamado para libertar o povo, e o Senhor vai dando a ele todo o poder para que ele exercesse vários sinais ali. E lá, no reino ali de Faraó, existiam os sábios dele, existiam os adivinhos dele, os encantadores dele. Aí o Senhor diz: Moisés, pega esse teu cajado, joga no chão, porque quando tu jogar no chão vai se transformar em uma cobra, em uma serpente, para que eles vejam. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que eles também, os adivinhos deles, os sábios dele, jogaram também, e assim fez. Os encantadores, eles fizeram os encantos dele, mas a serpente, a qual foi transformada através do cajado de Moisés, engoliu a deles. E Deus, ele foi dando e fazendo vários milagres e sinais ali. O nome do Senhor foi glorificado até que Faraó deixasse o povo ir. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus de verdade. Por mais que este mundo esteja afundado nas mentiras, aleluia, mas o Senhor é o Deus que desfaz os sinais, é Deus que faz enlouquecer os adivinhos. Eles começam a fazer os seus trabalhos, Ele começa a fazer as suas obras para que a igreja pare, eles começam a trabalhar, com os seus encantamentos, com as suas feitiçarias. Aí o Senhor vai desfazendo. Aí eles dizem: poxa, a gente estava fazendo o trabalho para que acontecesse isso, mas não aconteceu. O que é que está acontecendo? Nós estamos fazendo um trabalho para que aquela igreja seja fechada, nós estamos fazendo um trabalho para que aquele irmão, ou para que o casamento daquele irmão, seja destruído. Aí o Senhor pega todos os seus encantamentos, aleluia, e faz que seja moldado, e o Senhor, no lugar, aleluia, de que aquilo aconteça para o ruim, o Senhor faz acontecer para o bem. Porque Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Enquanto Balaão ia amaldiçoar o povo, aí o Senhor fez que uma jumenta falasse. Aí, tu vai para onde? Tu vai fazer o seguinte agora: no lugar de tu amaldiçoar, tu vai abençoar.
Aleluia. Porque Deus, Ele faz, irmãos. Bom é servirmos a este Senhor. Bom é crer na loucura, aleluia, da cruz. Bom é entendermos a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele desfaz. Toda arma preparada contra nós não prosperará. Em juízo nós o condenaremos. Então, irmãos, o que é que consiste, né, o escândalo da cruz para nós? Porque a Bíblia diz que para este mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. O Senhor está agindo, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não vejamos como é que Deus, Ele trabalha, mas Deus está trabalhando em prol da igreja. A igreja será triunfante. Aleluia, a tua família vai avançar. Aleluia, a minha família vai avançar, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, através da sua igreja aqui nesta terra. Por mais que o inimigo ele queira se levantar, por mais que o inimigo com as suas artimanhas tente querer parar a igreja, aí o Senhor transforma a maldição em bênção. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas o Senhor vai nos dando vitória. Aí voltando lá para 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, lá no versículo 21, do capítulo 1, ele vai dizer: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, e aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia. Sabe o que o Senhor fez, irmãos? O Senhor disse: olha, eu vou quebrar o orgulho, e eu vou, aleluia, enviar o meu filho, ele vai passar pela cruz. Muitos não vão entender, muitos vão achar que é loucura servir a um Deus, servir a um Senhor que foi crucificado. Mas só entrará nos céus quem passar por ele. Vai ter que se dobrar diante dele, vai ter que se dobrar diante da cruz. Aleluia. Porque em que consiste, irmãos, a loucura da cruz? Aprove Deus querer trabalhar desse jeito, irmão. Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nós, com toda a nossa sabedoria, com tantas criações que foram feitas aqui nesta terra pelo homem, porque foi o próprio Deus que deu sabedoria ao homem, mas o homem muitas vezes acha que é ele que é inteligente, é ele que sabe de todas as coisas. Mas aí muitos, dessas pessoas, irmãos, que fizeram grandes obras aqui nesta terra, muitas vezes não conseguiram resolver o problema da morte. Desceram à sepultura, ninguém sabe nem quem é mais, aonde estão, os seus nomes foram apagados, pode ter até ficado na história deste mundo aí, mas uma hora ou outra alguém vai e lembra: ah, porque foi fulano de tal que construiu aquele monumento, ah, porque foi fulano de tal que construiu essa grande obra aqui, mas aonde ele está agora? Mas quando nós falamos acerca de Cristo Jesus, do escândalo da cruz, quando nós olhamos para a cruz, aleluia, e pergunta onde ele está, aleluia, ele não está naquela tumba fria mais, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele nos deu salvação, e ele nos prometeu que um dia voltaria para buscar aqueles que creram no escândalo da cruz. Aleluia, o que a cruz simboliza para você. Para este mundo é loucura, para este mundo é loucura, mas para mim e para você, o que a cruz é, irmãos? Ela é o símbolo do cristianismo, ela é um símbolo de vitória que o Senhor nos deu. Aleluia, ele é o maior presente dado por Deus através de Cristo Jesus. Jesus, ele é o maior presente para nós. Aleluia, e através da cruz, irmãos, ele quebra o orgulho dos sábios. Se você vê lá em Tiago 4,6, em que consiste o escândalo da cruz? Carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor, ele resiste ao soberbo, irmão. Enquanto o homem não reconhecer
a Cristo como seu único suficiente Salvador, não há salvação. Não há salvação, é as Escrituras, é a palavra do Senhor que nos diz isso. Não adianta dizer que é cristão, não adianta dizer que conhece a Jesus, não adianta dizer que ama a Jesus, mas vai de encontro à sua palavra. Quer entrar nos céus, quer estar com Jesus, mas não quer seguir os seus mandamentos. Diz que ama o próximo, mas vai de encontro o que a Escritura diz, vai de encontro à palavra. Aí o Senhor diz: olha, vocês com a sabedoria, com as arrogâncias de vocês, né? Porque, irmãos, quando nós se dobramos diante da cruz, quando nós se dobramos diante de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, nós anulamos as nossas vontades. E o Senhor, irmãos, Ele dá graça ao humilde. Se não se dobrar, não há salvação. Se não reconhecer o senhorio de Cristo, o que Ele pagou ali naquela cruz, não há salvação. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dEle. Isso faz me lembrar, irmãos, de que a nação de Israel estava no deserto. E quando Moisés havia tirado o povo ali da terra do Egito, a palavra do Senhor nos diz que aquele povo começou a reclamar. Começou a reclamar do pão, do maná, começou a reclamar do deserto. Ah, Moisés, tu trouxeste aqui para nós morrermos nesse deserto? Nós já estamos fastiosos com esse pão vil, todo dia comendo esse mesmo pão. Aí o Senhor enviou serpentes abrasadoras, porque eles começaram a ficar arrogantes na presença do Senhor, irmão. E o Senhor, Ele resiste ao soberbo. Enquanto o homem não se dobrar diante do Senhor, enquanto o ser humano não reconhecer o senhorio de Cristo, o Senhor vai resistir. O Senhor vai quebrando a sabedoria. O Senhor vai enlouquecendo através das suas próprias sabedorias, dos seus feitiços. E o Senhor vai, ali resistindo. Enquanto eles tentam resistir, porque parece que é uma luta, O Senhor falou para Paulo: Paulo, difícil é tu recalcitrar contra os aguilhões. Tu estás lutando contra Deus, homem. Tu não vai ganhar não, tu vai perder. Enquanto o ser humano quiser lutar contra Deus, ele vai perder. Mas quando nós somos humildes, dobramos o nosso coração na presença do Senhor e reconhecendo o seu senhorio, aí o Senhor lhe dá graça, porque Ele resiste ao soberbo. Aí o Senhor manda serpentes abrasadoras ali, e começam, aquelas serpentes começam a morder aquele povo, picar aquele povo, aí muitos começam a morrer. Aí eles começam a ir até Moisés: Moisés, olha, ora a Deus aí, porque nós estamos aqui infectados, estamos aqui doentes, muitos já morreram e outros estão para morrer. Moisés, faz alguma coisa, ora a Deus. Isso está lá, irmãos, em Números 21, capítulo 4, versículo do capítulo 4, do capítulo 21, do 4 ao 9. Você vai ver essa história, e a palavra do Senhor nos diz que eles começaram a orar. Moisés começa a orar ao Senhor. Aí o Senhor fez: Moisés, faz o seguinte, faz uma serpente de bronze, e coloca lá no monte lá, coloca lá, e todos aqueles daí que foram mordidos pela serpente, vão ter que subir e olhar, e quando eles olharem, eles serão sarados. Se você não subir para o monte, se nós não olharmos, irmãos, se nós não quebrarmos o nosso orgulho, se nós não se dobrarmos diante do Senhor Jesus, não há cura. É necessário nós se dobrarmos diante dEle. E isso daí era um símbolo, porque Deus estava dizendo: isso é para que eles sejam quebrados os seus orgulhos. E aí vai ficar parado no mesmo canto. Até quando você vai resistir? Até quando nós não vamos reconhecer o senhorio de Cristo? Até quando você vai ficar arrodeando e sofrendo e batendo cabeça e perdendo e sofrendo as consequências deste mundo, porque você se acha sábio, porque você se acha inteligente, mas a sua vida está sendo destruída? Mas o Senhor, irmãos, levantou a Cristo numa cruz. Aleluia!
Aleluia, porque, irmãos, o Senhor quebrou o orgulho daquele homem. Aí a palavra do Senhor vai escrever lá em João, no capítulo 13, o versículo 14. Bota aí, Vinícius. Evangelho de João 13, 14. João, ele vai dizer assim: do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Ou se dobra, ou reconhece, ou não tem vida eterna. Ou dobra o seu coração perante o Senhor, ou reconhece o senhorio de Cristo, porque, irmão, Jesus aprove Deus fazer com que, como diz lá no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não reconheceu por a sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove Deus, irmãos, para que para muito era loucura, era escândalo, aprove Deus levantar Jesus na cruz. Aleluia. E todo aquele que nele crê será salvo, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Porque assim como Moisés levantou, irmãos, a serpente, assim Cristo levantou Jesus, assim Deus levantou Jesus. A cruz, irmãos, de Cristo é uma vitória para mim e para você. Aleluia. Ele obteve vitória para minha casa e para sua família. Você está seguro em Deus. Nós não estamos sendo conservados por uma lata de ervilha ou por qualquer lata aí. Nós brincamos, usamos, o que eles falaram ali para, elevar o que Cristo fez por nós. Foi na cruz de Cristo que trouxe conservação para nós. É através de Cristo Jesus que nós estamos seguros, guardados. É através de Cristo Jesus que o diabo, por mais com sabedoria que tenha, ou poder que ele ache que tenha, ele não pode tocar em você que creu na loucura da cruz. Ele não pode tocar na sua família. Enquanto muitos estão sendo rebaixados, Deus está elevando você. Enquanto muitos estão sendo destruídos ali, a sua família está sendo salva. A minha e a sua família está sendo guardada, aleluia, por aquele que nos garantiu a vitória. Permanece em Cristo Jesus. Permanece diante desta cruz. Aleluia. Lá em Gálatas capítulo 2, o versículo 16. A rejeição das obras humanas, a cruz, ela serve, irmãos, ela consiste para nós entendermos a rejeição das obras humanas, sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, só através de Jesus. As obras deste mundo é nula perante o Senhor. Apesar que a fé sem as obras é morta. O Senhor, irmãos, Ele nos salvou para fazermos boas obras. Mas não é pelas obras deste mundo, porque eu estou doando, eu estou fazendo, esta boa ação aqui, porque eu estou doando esse dinheiro, porque eu estou fazendo esse trabalho aqui, para que vidas sejam alcançadas, por aí eu vou ser salvo. Não, irmãos, vai ter que crer na loucura da cruz, vai ter que entender a palavra, porque ninguém será justificado, aprove Deus. A cruz de Cristo, irmãos, serve para nos dobrarmos perante o Senhor e reconhecermos o quão nós somos pecadores e necessitamos de redenção. Aleluia, aleluia, porque só em Cristo há salvação. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. O texto vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Nenhum outro nome
à salvação. Esta terra, este mundo jaz no maligno, está caminhando de passos largos para o inferno. É a palavra do Senhor que nos garante isso. E este mundo jaz no maligno, mas aqueles que olharem para a cruz, aqueles que olharem para Cristo, aqueles que deixarem a sua sabedoria, o seu ego, os seus conceitos de mundo, de vida, e colocar de lado e olhar para a cruz, vai ser curado, vai ser sarado. Há esperança para estes, porque ainda a porta está aberta, a porta da salvação está aberta, irmão. Aleluia. E só existe um meio de conhecermos a vontade de Cristo, é lermos a sua palavra, é conhecermos a sua vontade, é entendermos que melhor é estarmos ou conservando os valores que as Escrituras, irmãos, têm para nós. É conservar a palavra do Senhor em nossos corações, porque aí teremos salvação. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, porque todos nós somos pecadores, irmãos. Seja grego, seja judeu, seja grande ou pequeno, seja gentil, porque se voltamos lá para 1 Coríntios, estou terminando, no capítulo 1, onde começamos lendo, o versículo 22 vai dizer: portanto, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, aleluia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não que Deus seja louco, não que Deus seja fraco, mas Ele usa esse termo para entendermos, irmãos, que o homem ele é tão vil, tão pequeno, porque ele se acha grande, ele se acha sábio, mas Deus está dizendo, aleluia, que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, que a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. O homem é tão vil, a Bíblia diz que seus dias é como a planta, como a erva, que logo se passa, mas Deus ele permanece para sempre. A Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Lá em Romanos 3:23, vai dizer que todos pecaram, irmãos, destituídos estão da glória de Deus, mas por um entrou o pecado, mas por um também entrou a salvação. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele termina aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, e você já pode ficar de pé, no versículo 26, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus ele não escolheu, irmãos, as coisas grandes deste mundo, não. Ele escolheu a mim e a você. Somos pequenos, falhos. Nós não temos, não nascemos em berço de ouro, não temos as riquezas que este mundo quer que nós tenhamos, porque para ele sabedoria e riqueza são essas coisas deste mundo, mas para nós não. Aí o apóstolo Paulo diz lá no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para conduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que nós olhemos para a cruz, irmãos. Aleluia. Mesmo nós com a nossa pouca força, com a nossa pequenez, mesmo nós, irmãos, com as nossas fraquezas, mas o Senhor é Ele que nos faz forte. Mesmo você com as suas debilidades,
mesmo eu e você com as nossas limitações, mas Deus, Ele vai nos fortalecendo. Continue olhando para a cruz, continue firmando os seus passos no caminho do Senhor, porque você estará guardado. A sabedoria deste mundo passa, irmãos. Podem falar o que quiserem aí fora, mas estamos guardados na sombra do Onipotente. Estamos dobrados diante da cruz, curvados diante da cruz. Fecha os teus olhos, entrega a tua casa nas mãos do Senhor. Olha para a cruz. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Mesmo diante das batalhas desta vida, nós queremos estar firmados na tua graça, na tua presença. Obrigado, Senhor, por se entregar ali naquela cruz, mesmo sem nós merecermos, por nos dar vitória, Senhor, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. Aleluia. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Há poder de Deus na tua vida, na tua casa. Mesmo diante das batalhas que você enfrenta, o Senhor, Ele está dizendo: eu sou contigo. Enquanto este mundo não tem com quem contar, nós temos um Redentor, nós temos um Salvador. Aleluia. De graça recebi, nós recebemos de graça essa tão grande salvação. Aleluia. Ele nos livrou da morte. Salve a vida. Eu estava condenado. Olha quantos benefícios que através da cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, Ele te chamou. Aleluia. Você se encontra, aleluia, atraído, atraída pelo Senhor. Nesta noite o Senhor te chama também. Você que está afastado, aleluia, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, o Senhor, Ele te chama. Ele diz: a esperança para você, filho, a esperança para você. Você já bateu tanta cabeça neste mundo. Você já achou que a sua sabedoria ia te fazer vencedor, mas você já entendeu que não. Só através da loucura da pregação, do escândalo da cruz, que para muito parecia escândalo, mas para nós é poder de Deus. Deus tem poder para mudar a tua situação e a tua história, a tua casa e a tua família. Volta para Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pôde perceber que a alegria do carnaval não te deu nada. Agora você está aí, a alegria passou, com as dívidas, com os problemas, mas em Cristo Jesus a salvação. Vem para Jesus. Aleluia, Ele também te chama. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia, Jesus, obrigado por nos atrair, Jesus. Obrigado por um dia nos chamar pelo nosso nome, Jesus. Obrigado pelo privilégio de te servir, Deus. Para este mundo aí, Senhor, é loucura. Para este mundo aí é coisa retrógrada. Para este mundo aí parece que não vale a pena, mas para nós é poder de Deus. Para nós é um privilégio.
para nós, Senhor, é algo grandioso. Aleluia, é como a pérola perdida que nós achamos. Oh, aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Continua, Deus, abençoando as famílias aqui representadas, a igreja, a tua igreja aqui nesta cidade, Senhor. Ó Deus, continua abençoando os teus servos, as tuas servas. Ó Deus, a família no Brasil, nós oramos, Senhor. Ó Deus, quantas investidas do inimigo contra a família, mas maior é o que está conosco. Oh, aleluia, o Senhor, Pai, é o Deus da família. O Senhor é o Senhor, Pai, das nossas vidas. E o inimigo não pode nos tocar, Senhor. Nós estamos sendo conservados por Ti. A Tua cruz, Senhor, através da cruz, através da Tua morte na cruz, nós obtivemos salvação. Mesmo que para este mundo pareça loucura, mas para nós é poder de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Nos ajuda a estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão, meu Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas e as nossas famílias. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelos teus cuidados, por tudo, Senhor, por cada particularidade, por cada coisa, Senhor, que o Senhor tem cuidado, cada detalhe da nossa vida e da nossa família, o Senhor tem cuidado. E nós só temos a te agradecer. Fica conosco, leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono, livra-nos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo pela manhã, escola dominical, 9 horas, e à noite, culto de louvor e adoração às 18 horas. Não deixe de vir, esteja aqui, adorando o Senhor junto conosco. Amém. Os irmãos continuem orando pelas nossas vidas e pelas nossas famílias, amém? Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.